falar um pouquinho do que estaria naquele vídeo e complementar o que eu falaria, porque para falar do triângulo de segurança, o trajeto da raiz, precisa ter um pouco de conhecimento dessa parte óssea, né? E que era o que está sendo falado no vídeo, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer a fusão da o arcabouço ósseo da coluna com a estrutura neural que está passando por dentro, que é o saco dural com. Tem alguém com áudio aberto aí? Se puder dar uma fechadinha. Aí é o meu, desculpa. Então, o saco dural Com áudio, não? com as raízes da caldequina e as raízes saindo pelos forames. Tá? Parece, a princípio, que é uma coisa complexa, mas não é. Para conseguir entender o trajeto da raiz, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Precisa entender primeiro esse arcabouço ósseo, né? Então, conhecer o caminho que a raiz vai fazer nesse trajeto, tá? Então, primeiro precisa conhecer a parte óssea para eu falar do trajeto da raiz. Então, começando aqui, né? É, o corpo vertebral, uma imagem lateral, né? Lembrando aqui o pedículo, ó. O pedículo tem íntima relação com a faceta superior e com o processo transverso, tá? Lembrando que tem um espaço pequeno entre o pedículo e a linha imaginária do platô superior. Tá? Depois eu vou mostrar qual é a importância desse espaço. Aqui é a pars interarticular. Lembrando que a pars interarticular tem duas partes. A lateral, que é essa aqui, e o pescoço da pars, que é o istmo da pars. Né? Que é aqui que a gente vê na incidência em AP, né? Em PA. E a faceta superior aqui em cima, né, relacionando intimamente com o pedículo, desculpa, a faceta superior e a faceta inferior. Lá no vídeo eu comentei que a faceta superior ela tem a sua face articular voltada para a região posterior, enquanto a face articular da faceta inferior é voltada para frente, né, para a face anterior. Tá? Se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, entre a faceta inferior, né, aqui, e a borda da faceta superior, tá? Eu vou traçar uma linha imaginária aqui, ó, tangenciando a borda da faceta superior. Entre essa linha e a outra, do outro lado, eu vou estar delimitando o canal vertebral. Então, esse é o primeiro espaço que a gente tem que entender, o canal vertebral. Olhando aqui o canal vertebral, como que eu sei, olhando aqui por fora, na região posterior, como que eu sei o limite do canal? Então, uma referência são as facetas articulares, certo? Uma linha imaginária que passa de uma faceta superior a outra. Tá? O ombro da raiz ele vai começar a passar aqui, nessa junção aqui, entre a faceta inferior, que aqui na figura, como é uma imagem de duas dimensões, eu não consigo ter essa visão espacial, mas pegando a vértebra, tem uma depressãozinha que a gente consegue delimitar o limite entre a faceta inferior e a lâmina, certo? Então, essa junção entre a faceta inferior e a lâmina coincide com a linha onde passa o canal medular. Então, se eu quero saber onde começa o canal, é aqui, na junção da faceta inferior com a lâmina, ou aqui na borda superior, na borda lateral, medial da faceta superior. E olhando aqui então nessa imagem em perfil, então o que eu consigo ver? Uma parte aqui do forame, né? Essa parte aqui superior, essa parte superior do forame, que é onde a raiz vai estar emergindo, e uma parte inferior, né? Que é por onde a gente vai ter acesso ao disco. Então, o forame é tudo isso aqui. Na prática, a gente vai dividir em duas porções. Essa porção inferior, que vai ser a discal, e a porção superior, que vai ser a foraminal, certo? Aqui no vídeo eu falei que tem, se a gente consegue ver essa marca que tem aqui na borda superior da lâmina, que é onde se insere o ligamento amarelo, e na porção anterior, a gente vê que essa rugosidade também tem na porção anterior do arco neural, porque é onde
o ligamento amarelo se insere. Então, o ligamento amarelo ele se insere daqui até essa parte de baixo, na região anterior, e na região anterior só nesse terço aqui superior. Aqui é o que eu estava falando dos limites do canal, né? Então, se eu traçar aquela linha aqui imaginária na borda medial da faceta superior ou na borda medial do pedículo, eu vou delimitar a zona do canal. Se eu traçar uma linha de pedículo a pedículo, é a zona foraminal e pedicular. E uma linha lateral aqui, a borda lateral do pedículo, é a zona extraforaminal. E essa linha aqui coincide com a linha da junção entre a lâmina e a faceta inferior, que é esse ponto aqui que está apontando aqui, certo? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Enquanto eu estiver falando. Vocês estão me escutando? Que está um silêncio aqui para mim, não sei nem se vocês estão escutando. Estamos escutando sim, chefe. Tá bom. Então aqui essa imagem aqui agora, ó. Então, eu vou delimitar os 4 andares por onde a raiz vai fazer o trajeto dela, né? Então, o primeiro andar é o discal. Como que eu delimito o andar discal? Pela uma linha imaginária entre os platôs superior e inferior, igual está aqui, ó, platô superior e inferior. Então, se eu olhar aqui a região posterior, né, o que eu vejo? Quem que está a estrutura óssea mais importante que está localizada no primeiro andar? São as facetas articulares. Então, falei faceta articular, lembrou primeiro andar. Aí, olhando aqui no lateral, o que eu vejo? Que as facetas articulares elas estão formando então a parede posterior do andar discal. E na região foraminal, que é essa região aqui, né, de uma faceta a outra, região foraminal. Aí nessa linha da junção até a outra é o canal vertebral. Então, na região da faceta articular, que é a região foraminal, lembra que é aquela porção inferior do forame, né? Que o forame é tudo isso aqui. Nessa porção, então, a gente só tem o disco aqui, não tem estrutura nervosa na frente. Tá? Aí, subindo mais um pouquinho, vocês vão lembrar que estrutura que é essa? É a parte lateral. Então, se eu olhar de perfil, a parte lateral, o que ela forma? Ela forma a parede posterior do andar foraminal. Por que a gente divide andar discal e foraminal? Para facilitar a compreensão, que no andar discal a gente vai ter acesso ao disco pelo forame. No andar foraminal, a gente vai ter acesso à raiz dorsal, ao gânglio da raiz dorsal. Então, a raiz sai justamente por aqui, essa porção aqui superior do forame, que esse aqui é o segundo andar. Aí, subindo mais um pouquinho, então, delimitando entre as bordas do pedículo ou aqui atrás, entre as bordas superior e inferior do processo transverso, a gente tem o terceiro andar, o andar pedicular. Tá? O andar pedicular, então, é a região que vai ter só aqui a estrutura óssea, é a zona pedicular. Eu vou falar depois qual é a importância da zona pedicular mais para frente um pouquinho. E aqui em cima, lembrando que tem um pequeno espaço entre a borda superior do pedículo e a linha do platô superior. Esse pequeno espaço a gente denomina de suprapedicular. É um espacinho pequeno que vai ter uma importância aqui bem grande quando a gente estiver vendo o trajeto da raiz. Então, essa figura aqui é para ilustrar justamente, eu fiz uma fusão entre o trajeto da raiz com as estruturas ósseas em transparência, para vocês começarem a ter essa visão. Então, essa figura é que eu gostaria que vocês tivessem essa visão na cabeça, para saber o trajeto da raiz. Quando a gente for mexer na coluna, qualquer abordagem que for fazer aqui, onde a gente for Não. fazer um... Chefe, Oi, consegue dar um zoom? Tá muito pequeno. consigo. Obrigada. Melhorou? Perfeito. Então aqui, ó. Então se eu vou, por exemplo, fazer uma laminectomia, quero fazer uma laminectomia para fazer tirar uma hernia de disco, né? Então, eu não quero destruir a faceta. Então, o que a gente tem que tirar né, de estrutura óssea? Então, essa figura é para imaginar. Então, a gente tem que encontrar o disco. Então, por onde que eu vou achar o disco? Então, o disco eu tenho que saber que ele está ao nível das facetas. Então, se eu tiver fazendo uma laminectomia aqui, para que eu vou subir até aqui em cima, né? A não ser que tenha uma migração, né? Uma migração de um fragmento extruso. Mas vamos dizer que é uma hérnia contida. Então, não tem por que fazer
subir tanto aqui para expor aqui a região da axila radicular, tá? Eu vou mostrar por quê a axila radicular. Qual que é a importância de não fazer essa exposição? Essa figura aqui, ó. Então, essa figura eu fiz uma pequena inclinação para mostrar esses três buraquinhos aqui. Quem sabe o que são esses buraquinhos que tem aqui no centro do corpo vertebral, na região posterior da vértebra? Quem sabe falar? Quem assistiu o vídeo sabe. São as veias, né? E como é que chama esse buraquinho aqui? É o forame base vertebral. Forame base Exatamente. O que que drena aqui? O que que faz a drenagem aqui nesse forame? é o A, plexo de baixo. o plexo venoso de Batson. E aonde está localizado o plexo venoso de Batson? Aqui, desculpa, o forame base vertebral. Bem aqui, ó. Vamos voltar naquela figura. Aqui. Então, era essa aqui que eu estava, né? Então, bem aqui, ó. Como é que eu sei? O forame base vertebral, ele está no nível pedicular. Então, o andar pedicular, eu sei que está a axila da raiz e o forame base vertebral. Então, primeira coisa é vocês memorizarem. Achou a axila da raiz, nunca vai fazer um afastamento pela axila da raiz. Por quê? Porque você vai fazer uma fístula, uma laceração dural, porque essa raiz está presa aqui no pedículo. Se você puxar para cá, o pedículo vai segurar essa raiz, não tem mobilidade. Então você vai lacerar a dura e vai romper as veias que estão drenando no forame base vertebral. Tá? Então, para afastar o saco dural é sempre pelo ombro da raiz. Então, onde que eu localizo o ombro da raiz? É sempre nessa janela que tem entre as lâminas. Então, se fizer uma aberturinha para cá, nessa daqui, e eu achar o ombro da raiz, eu posso puxar o saco dural pelo ombro. É a porção onde a dura mata está mais aderida à raiz nervosa. Então, é menos sujeita à laceração, né? É menos sujeito à fístula licórica. Essa região aqui, quem sabe dizer qual que é? É uma região entre o pedículo, o corpo vertebral e a faceta superior. Aqui onde está o ponteiro do mouse aqui. Quem assistiu o vídeo sabe falar. Quem quer arriscar aqui? Qual que é essa região aqui, ó? Que estou apontando. Só para É o interagir um pouco. recesso? É o recesso lateral. Então, falei recesso lateral, quem que eu tenho que lembrar? É onde eu encontro o ombro da raiz. Então, o ombro da raiz localizado no recesso lateral, tá? E qual que é esse andar aqui? É o quarto andar, que é o andar suprapedicular. Então, falei andar suprapedicular, eu falei em recesso lateral e falei em ombro da raiz. Estão acompanhando aí? Estamos sim. Tá. Aí vamos descendo aqui. Então, a porta de entrada, né, a porta de entrada do forame é o recesso lateral, é por onde a raiz sai do saco dural e começa a entrar no forame, contornando o pedículo. Aí no andar pedicular a gente encontra a axila da raiz, né? Aí qual estrutura óssea que é essa que está cobrindo, fazendo a parede posterior do forame, que tá, por onde a raiz contorna? Como chama essa estrutura óssea aqui? Quem sabe falar? Falei agora há pouco. Está até apontando aqui, pode colar. Ó. É o istmo A da Suelen está digitando. É o istmo da É que eu não estou conseguindo ver aqui, eu estou com a minha tela. É o istmo da pars. Aí chegamos aqui então falei 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 terceiro andar, falei pedicular. Eu vou pensar em quê? Axila da raiz, istmo da pars, tá? Tem que lembrar dessas estruturas. Então essa é a relação entre estrutura neural e estrutura óssea. Aí a raiz emerge pelo forame aqui. Então aqui é a pars lateral, é o segundo andar, é onde eu vou encontrar quem? O gânglio da raiz dorsal, nessa região aqui. Então, localizou a pars lateral, saiba que na frente dela tem o gânglio sensitivo. É um lugar mais perigoso para você botar um Kerrison, para você bater um formão, bater um drill aqui, passar um drill. Por quê? Embaixo aqui da pars tem o gânglio. E qual que é a região mais segura para se mexer? É o primeiro andar. Se a gente olhar aqui as facetas articulares, olha aqui, ó.
Na frente das facetas articulares, o que a gente tem? A gente só tem o disco, tá? Claro que vai ter plexo venoso, vai ter gordura epidural, mas estrutura nervosa não tem nenhuma. Então, essa região aqui é a mais segura para estar mexendo. Tanto é que ela tem um nome, né? Essa região aqui. É a zona de segurança. A gente vai formar um triângulo. Vou voltar aqui nessa imagem, ó, né? Estão conseguindo enxergar aí? Vou aumentar um pouquinho. Então, sim. Como é que fecha isso aqui? Aqui. Então aqui, ó. Agora essa imagem que eu tirei o arco neural, certo? Tirei o arco neural. Só estou vendo aqui os pedículos, né? Lá na frente o corpo vertebral e os discos. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, né? Aqui eu tirei as facetas, estão lembrados, né? Tirei as facetas. Traçar uma linha imaginária. Borda inferior, borda do platô superior. Aqui, borda do saco dural. Aqui vocês vão aprender que aqui é a raiz descendente. Quem assistiu o vídeo, quando a gente fala do triângulo, a gente dá uma outra nomenclatura para essa raiz. A raiz que está cruzando o disco aqui é a chamada raiz descendente. Em congresso vocês vão ouvir falar em raiz transeunte. Eu não gosto muito desse nome, transeunte, né? É raiz descendente porque ela está descendo para o outro forame de baixo. Aqui, por exemplo, ó, aqui é a raiz descendente desse triângulo. Só que aqui, nesse forame de baixo, é a raiz foraminal, que é essa mesma que estaria passando aqui, tá? Deu para entender? Mas se eu estiver falando desse triângulo aqui, essa raiz aqui é a descendente ou transeunte e essa aqui é a foraminal. Vocês estão me acompanhando? Então, sim. Então, se eu Sim. imaginar uma linha entre a raiz foraminal, a raiz descendente e a borda do platô superior, eu delimito um triângulo imaginário. Como chama esse triângulo? Cadê a Márcia? Márcia deve saber, se gosta de coluna. Fala aí, Márcia. Como chama esse triângulo? Não sei. É o triângulo de Cambin, ou zona triangular de segurança. Também está na literatura esse termo. Então, triângulo de Cambin. Você vai ouvir falar mais triângulo de Cambin, tá? Então, fala para mim aí, Márcia, quais são os limites do triângulo de Cambin? Pode colar daí, que eu acabei de falar. Só para saber se você está prestando atenção para a gente interagir um pouco. E se ela não conseguir, vocês podem ajudar também, né? Vamos fazer interativo aqui. Fala aí, Márcia. Tem pedículo, tem o Não, saco não, o dural, triângulo aqui, só o triângulo. Raiz raiz descendente, Raiz descendente, disco, Mais parte emergente parte inferior do disco, e a axila da raiz. axila da raiz. aqui, ó. Então, ó, de novo, ó. Como é que forma o triângulo? Axila da Não, raiz. não axila. Axila é só isso aqui, ó. Não, É raiz, raiz emergente. foraminal, raiz foraminal, raiz emergente. foraminal, tá? Vai formar Emergente. aqui a hipotenusa do triângulo, né? Esse cateto aqui, né? Esse lado aqui é a raiz descendente e o platô superior. Então, a parede Platô superior, chefe ou inferior? superior. Lembra que a vértebra tem dois platôs, o Ah, superior tá, e o inferior. tá. Isso aí é pegadinha do malandro. Então foi bom que você fez essa pergunta, tá? Entendeu? Eu Ah, pensei que era tipo a não, base do não. disco. Pela nómina anatômica, esse platô aqui é o superior e esse é o inferior. Não interessa que ele está embaixo. É o platô superior vertebral que Tá bom. forma a base do triângulo. Então, vamos lá. Se caiu uma questão, quais são os limites do triângulo de Cambin? A base do triângulo é o platô superior vertebral, né? A parede medial é a raiz descendente e a parede lateral do triângulo é a raiz foraminal. Compreenderam ou Exato. não? Ficou claro? Sim, sim. Falou platô superior, senhor, aí na questão, né? Mas é o superior mesmo. O platô superior da vértebra inferior. Ah, tá. Entendi Isso. agora. Eu É, percebi que o desenho é como se fosse aqui, ó.
Aí ele fica na parte Ah, superior aqui, tá. entendeu? Não, agora eu Entendeu? entendi. Entendeu? É super importante isso, com essa coisa de Entendi. nomenclatura. Aqui, né? Eu sou super Platô rigoroso. superior da vértebra É, inferior. eu sou rigoroso com essa coisa de nomenclatura, porque se você fala direito, significa que você entendeu direito, tá? Uhum. Então não é o platô inferior, é o platô, essa vértebra, esse nome do platô é superior. Não interessa que ele está aqui embaixo. Ele tem esse nome, a gente não pode trocar o nome dele, entendeu? Conseguiram entender? Conseguiu, Renata, agora? Isso. Tá? E Sim. esse pontinho vermelho aqui, o que que é? Esse pontinho vermelho é o forame base vertebral, ó, tá? Forame base vertebral, lembrando que ele está do lado da axila da raiz, tá? Então agora vamos falar do trajeto da raiz, tá? Vamos falar do trajeto dela. Então assim, parece complicado, mas assim, é porque vocês estão começando a enxergar. Essa figura aqui, ó, vou te falar, essa é uma peça anatômica, tá? Que eu dissequei. Eu vou voltar nela daqui a pouco, tá? Parece fácil, mas eu vou falar primeiro no desenho para vocês entenderem. Depois nós vamos voltar nessa peça aqui e eu vou pedir para vocês falarem qual que é o andar, o que que é a raiz descendente, a raiz foraminal. Vocês vão ver que não é tão simples olhando a peça, tá? Por isso que precisa ver e rever essa anatomia inúmeras vezes até ficar automático, tá? Então eu vou falar aqui, depois a gente volta naquela figura. Aí vocês fazem as perguntas, depois nós vamos para as questões, tá? Hoje, como é véspera feriado, a gente faz mais curto. Não adianta eu ficar repetindo 1000 vezes aqui, que vocês vão cansar e não vão memorizar. Eu vou ter que falar isso aqui inúmeras vezes para vocês, até cair a ficha, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão memorizar. Todo mundo que opera comigo muitas vezes acaba aprendendo de tanto escutar eu falar na cirurgia. Então, vocês vão aprender. Parece de complicado na primeira vez, mas com o passar do tempo vocês vão ver que ridículo que é saber essa anatomia, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a raiz está descendo aqui. Vamos imaginar que isso aqui é o L4, L5, tá? Agora vocês prestem bem atenção, porque se perder um trechinho, aí não entende mais nada. Então, a raiz veio lá do cone medular. Vamos imaginar que é o L4, L5, tá? Então, aqui é o L4, aqui é o L5, certo? Então, essa raiz aqui, ó, só para saber se vocês estão prestando atenção. Se aqui é L4, L5, que raiz que é essa aqui? É L5 ou L4 essa aqui? L4. L4, perfeito. Então, vamos lá. A raiz veio lá do cone, chegou a raiz L4, ombro da raiz L4. O que significa o ombro da raiz L4? Significa que ela está saindo do saco dural e está começando a querer entrar no forame, certo? Por onde Uhum. que a raiz sai? Começa a sair. Por onde que ela começa? Pelo quarto andar, que é o andar suprapedicular. Lembram dos andares? Uhum. Então, o andar suprapedicular. Então, ela começa a sair por aqui, né? Se eu quiser localizar o ombro da raiz, né, qual estrutura óssea que eu tenho que tirar da frente? Vocês lembram Faceta. por aqui? Ó, só olhar aqui, ó, É faceta, viu? a facetinha. Faceta. Eu venho aqui, tiro um pedacinho da facetinha com a lâmina, né? Tudo uma coisa Uhum. só. Vai ter paciente que tem hipertrofia, vai ter que tirar mais faceta. Paciente mais jovem que tem menos hipertrofia vai só tirar a lâmina. Mas é essa região aqui, ó. É a região entre a junção da lâmina com a faceta articular, né? É aqui nessa janela que tem aqui, né? Que a gente vai encontrar o ombro da raiz. Então, e como é que chama essa estrutura aqui, esse espaço por onde a raiz está entrando no forame? Quem que lembra? Lateral? Como? Você separou por embaixo. Ah, mais embaixo, né? Pode falar É aí. isso mesmo, alguém falou. Não. Hã? Eu não escutei, pode falar. Esse É o espaço, recesso lateral. recesso lateral. Ah, então tava certo. E estava certo. Pode falar, se errar a gente corrige aqui. Aí a raiz entrou pelo recesso lateral, começou a contornar o pedículo. E que andar que ela contorna o pedículo? Terceiro andar. Terceiro andar, que é o Pedicular. andar pedicular. Isso aí. Se falar pedicular ou terceiro andar, né, eu quero que vocês compreendam os dois. Tem que entender os dois, tá? Para a gente poder se comunicar. Aí, no terceiro andar, o que eu vou encontrar? Que porção da raiz? Se aqui no Axila. quarto é o ombro, o que eu vou encontrar no terceiro andar? Axila. A Axila. axila da raiz, perfeito. Axila da raiz. Se eu puxar a axila da raiz, o que eu vou encontrar do ladinho aqui, bem no centro aqui da vértebra? Forame vértebro basilar.
Forame base vertebral. Base. Base vertebral. Oh, Isso. é. Aí Base. continuou descendo a raiz. Essa faixa de osso aqui, que forma o pescoço aqui, como que chama? Forma o pescoço. O Esse é o. Acesso. o que é a parede posterior do forame. Quem que forma a parede posterior do forame? Pode colar daqui, Base ó. lateral. Pode colar daqui. É, eu acho que é o Base lateral. né? É o istmo, na verdade. É o É o istmo? istmo da pars. Isso. Istmo. Tá vendo aqui apontando? Ó? Pode colar daqui da figura. Ó. Istmo, tá vendo Ah, apontando? tava ali. É. Uhum. Istmo da pars. Tá? Então o terceiro andar é o istmo da pars. Aí eu desci mais aqui para o andar de baixo. Certo? Qual estrutura óssea que é a porta de saída da raiz do forame? Base lateral, né? Pars lateral. Isso. Então a pars lateral forma a parede posterior do forame aqui, né? No segundo andar, tá? É, qual estrutura nervosa que eu encontro aqui? Qual parte da raiz que eu vou encontrar aqui no segundo andar? O gânglio sensitivo? Isso, o gânglio da raiz dorsal. Isso aí, o gânglio sensitivo. Aí a raiz emerge na zona extraforaminal. Aí a gente cai aqui no primeiro andar. Quais são as estruturas que formam a parede posterior do primeiro andar? As facetas? As facetas articulares, perfeito. Facetas articulares. Agora aqui, olhando aqui, ó, se eu olhar com a parte aqui, ó, com o osso aqui, que eu tinha mostrado sem o osso. Então, se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, na junção, lembra? Na junção da faceta com a lâmina. Essa linha imaginária vai me delimitar o quê? Lembra que eu falei? Se eu traçar uma linha, Canal vertebral, o né? canal vertebral. Então, olha só que interessante. Se eu conseguir imaginar a junção da faceta com a lâmina, aqui, eu vou delimitar que eu sei que o canal vertebral começa aqui. Mas eu sei também que tem uma coisa aqui que coincide com o canal vertebral. É a parede medial do quê? Do triângulo de Cambin. Então, eu começo a imaginar que aqui na junção da faceta com a lâmina é onde está o limite do triângulo de segurança. Então, daqui para cá é seguro, daqui para cá é inseguro. Estão acompanhando? Sim, doutor. Então, aí olha só, a raiz sai aqui, ó. Ela sai aqui em cima das facetas, né? Então, se eu traçar uma linha aqui imaginando, ó, o limite da faceta é aqui que é o limite do lateral do triângulo de segurança, ó, né? Então eu sei que aqui em cima da faceta começou a pars, já não tem mais segurança aqui, ó. O triângulo passa por aqui, ó. Tá vendo? Então começa a enxergar o triângulo por transparência. Olhando o osso, fala, olha, daqui para cá eu posso mexer com segurança, porque daqui para cá até aqui, ó, até aqui que é a junção a gente está dentro do triângulo de segurança, está dentro do triângulo de Cambin. Mas quando eu começo a subir, cheguei ao nível da pars lateral, já começa a sair do triângulo de segurança aqui, porque é um triângulo, tá vendo? Aqui, ó. Conseguiram acompanhar, não? Sim, doutor. Então agora vamos voltar para a peça anatômica, né? Para ficar mais complicado para vocês, só que ao mesmo tempo mais interessante, né? Que ver desenho não é legal. Eu não gostava de ver desenho de anatomia, por isso que eu, Escuro. eu fiz questão de fazer uma foto anatômica para botar no livro, né? Então aqui, todo mundo tem o livro? A Márcia, que não, quando eu comecei aí, ela estava de férias. Vocês passaram para ela o livro? Passei. Tá, Passei, doutor. então tá bom. Então aqui, ó, vamos lá. Quem quer falar aí? Quem quer ser voluntário? A Renata, doutor. Outra. Então vai lá, Renata, fala aí. Você descreve o que você está vendo nessa figura para mim aí, sem compromisso. Só fala o que você está vendo aí. Pode até colar da legenda que tem aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aí tem. Esse é o triângulo? Essa região. Ó, porque tem a raiz descendente, Isso, medial. isso. Hum, aqui. Não. Eu estou Não. apontando ali, ó, o ombro da raiz, tá vendo o ombro, tá?
É Tô isso. vendo Sabe e por que que eu estou sim. fazendo isso? Não é sacanagem com vocês. É porque é o seguinte: quando vocês estiverem mexendo na coluna, vocês vão abrir uma janelinha para fazer a laminectomia, para tirar o disco, e vai achar o ombro da raiz. Só que você não vai ver aquela imagem toda bonitinha, a raiz foraminal saindo, a raiz descendente saindo, o disco, o triângulo desenhadinho. Você só vai ver o ombro da raiz. E você vai ter que entender onde você está. Entendeu? Então isso aqui eu pus de propósito. Eu ainda fiz o favor para você de fazer uma laminectomia grande. Tá? Eu expus mais para baixo para mostrar a axila, que normalmente a hernia de disco eu não faço isso, que eu acabei de falar que eu não posso mexer na axila, né? A não ser que tenha migração caudal. Mas vamos falar de uma hernia contida, então eu fiz esse favor para vocês. Então, olhando aí, ó, vamos, eu quero que vocês Eu acho que é o triângulo quero que mesmo. vocês se localizem aí. Então, se você fosse fazer uma hernia de disco aí, eu fiz a laminé para você e falei aqui, pronto, Renata, tá prontinho. Agora você acha o disco aí. Como é que você ia fazer para achar o disco aí? Tá, aqui eu tô vendo que tem a raiz descendente, então eu sei que o disco ele vai estar na parte, parte inferior dessa raiz descendente. Se aqui embaixo já está mostrando a axila da de baixo, pedículo. É que eu não consigo apontar daqui, né? Onde está o É, disco. Mas eu acho que ó, justamente na linha dessa seta vermelha que está mostrando a raiz descendente. Ali por aqui vai estar o disco já. tá. Quer falar aí, Thiago? Vamos do R5 para o mais melhor ir de cima para baixo. Concordo, concordo. Fala aí, Thiago. Concorda? Né? Fala aí. Ah, o disco vai estar no andar um, né? Primeiro andar. Isso. Então, Vai onde estar. está o andarão? Ó, tem três setas, ó. Tem a seta um, 2 e 3 para a gente poder se comunicar aqui. Onde está mais próximo de qual seta que vai estar Mais o próximo da seta um, doutor. seta um? Por quê? Então você acertou. Agora eu quero que você me justifique para ver se não é chute. Porque o platô. O recesso lateral vai ser o início da saída da raiz, né? Isso, E o disco está acima do recesso lateral. isso, perfeito. É isso mesmo. Então, assim, achou o ombro da raiz, achou o disco, certo? Então o disco começa aqui mesmo, acertou, tá? Agora, tá vendo essa figura aqui? Vamos voltar naquele desenho, só para vocês entenderem de novo, né? É isso que é o difícil, é transportar a anatomia. Aqui, ó, que eu já até dei um spoiler para vocês, né? Mas não era isso que eu queria. Vamos voltar nessa figurinha aqui. Eu dei o spoiler, por isso que ele acertou. Vamos voltar nessa figurinha aqui, ó. Aqui. Então, aquela imagem é aqui, ó. Eu estou fazendo uma ampliaçãozinha. Imagina que eu estou com um quadradinho aqui, ó. Tá vendo, Renata? Cadê a Renata? Ó, Tô vendo. imagina que eu estou fazendo um quadradinho aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Sim. Tá? Aquela primeira raiz que está apontando no primeira seta é aqui, ó, que está apontando, tá? Aquela ali. Então, aquela foto aqui, a raiz descendente, é a raiz descendente que está aqui indo para o outro forame aqui, ó. É essa que está vindo para cá, ó. Tá vendo? Uhum. Aquela ali. Aqui tem a seta do lado direito, né? E a que está com a seta apontando mais para cima, tá? É essa daqui que está vindo para esse forame aqui, ó. Então, uma para esse forame e a outra está mais dentro do saco, descendo para cá, ó, para o forame de baixo, tá? Então, é, por isso que aparece duas raízes ali, ó. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, uma é que está indo para o forame aqui e a outra que está descendo lá para o canal para ir para o outro forame lá embaixo, tá? Estão acompanhando aí? Uhum. Tá? Então, sim. Aí aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aí aqui onde o Thiago falou, afastando aqui o ombro da raiz, eu vou ver o disco aqui, ó. Tá vendo? O disco. Aí aqui embaixo aqui, ó, do ombrinho aqui, um espacinho pequeno antes do pedículo, é o suprapedicular, tá vendo aqui? Aí aqui já é o pedículo. Por que que eu sei que o pedículo está aqui? Porque aqui está a axila da raiz, ó. Tá vendo? E aqui é outra raiz descendente indo para o outro forame lá embaixo. Conseguiram entender? Uhum.
É bem confuso mesmo de início, tá? Então, só fazer uma revisão aqui e alguém vai falar. Aqui, eu quero que alguém fale isso aqui para mim. Vamos lá. O Thiago já falou, quem que é o próximo? A Suelen ainda tá em silêncio? Ou já pode falar? Então, pula para a Márcia. Cadê a Márcia? Márcia foi operar? Tá aí. Tá aqui. Eu vou ter que ir lá. Mas ela Chefe, tem que montar a já mesa. chamaram a gente, tá? Dá tempo de falar aqui? Não. Me ligaram já, chefe. Então vai lá. Então sobrou para Renata, então. Ah, Fala aí, Renata. Essa figura aqui. Aqui, ó, que tá apontando. já. O que eu tô apontando aqui, ó? Faceta inferior com faceta superior. Isso. Então, esse é o Só um primeiro pouquinho. grau. Qual que é a superior, qual que é a inferior? A que eu tô vendo primeiro é a inferior. A medial e A lateral. faceta Fala para mim. inferior da vértebra superior. Qual que é a A medial? medial, a A medial. medial é qual? É a faceta inferior da vértebra superior. Isso. Então aqui. O que tem na frente das facetas? Se eu tirar a faceta, vou ver o quê? Disco. Disco, perfeito. Agora sobe pro. A Carol não tá aí não, né? Tá. Carol tá aí? Tá? Ah, tava escondida aí. Então, Carol. Cadê a Carol? Isso, Maria. Carol, aqui, ó, onde estou apontando aqui, ó. O que é esse ossinho aqui que tá apontando aqui? Esse osso. O ossinho aqui. Axila. Não, o osso. O osso. Em cima e embaixo, pedículo? Aí, qual osso? É, que ossinho que é? O nome desse ossinho que tá aqui, ó. É o... Pode ajudar aí, quem não lembrar. Pedículo, né, É o istmo, né? É o istmo da pars, isso aí. Se eu fizer um furo no, chefe? se eu fizer um furo aqui, uma janela aqui, ó, o que eu vou enxergar lá no fundo? Axila. Axila. Pode colar, Carol. Vamos descer mais aqui, ó. O que tá apontando aqui, ô Thiago? Esse pontinho aqui, o que ele tá apontando? Ele tá, aí é a faceta inferior, né? Isso, mas dá mais detalhe. Que parte da faceta? Que eu falei assim, que é uma região que não dá para ver na foto aqui, só lá na peça que você consegue ver, é onde começa a subir a lâmina. É o que é a junção ali, lembra? A junção da facetinha com a Ah, lâmina. sim. Ah, sim, sim. Isso. Ah, montagem, tô Se eu abrir uma janelinha aqui nessa junçãozinha aqui, ó, tirar um pouquinho da lâmina, um pouquinho da faceta. Lembra que eu falei, depende, paciente é Vai mais pegar o ombro. o O ombro o ombro. ombro da raiz, Aham. perfeito. Sim, sim. Se eu vier aqui, ó, se eu cortar aqui, ó, fizer uma janelinha aqui ou aqui que tá melhor. Aqui é menor, né? Sempre a parte de L5 é menor. Se eu fizer um cortinho aqui, ó, o que eu vou encontrar aqui, ó, ô Thiago? Aqui, ó, uma janelinha Aí aqui. isso é o gânglio da raiz da Isso, perfeito. Que tá apontando aqui, ó. É isso aí, perfeito, ó. Vocês estão começando a entender. Agora, só para terminar, tá? Essa figura aqui, vocês vocês conseguem, porque para fazer o misty-leaf, para eu tirar o disco pela faceta, eu faço um tubo, eu coloco um tubo só em cima da faceta, que é essa foto aqui de microscópio que eu tirei. Então, quem consegue identificar aqui o que é aqui, pode até colar com as legendas, mas tenta me explicar como é que está o paciente deitado aqui, de que lado que ele está, onde que eu estou aqui. Consegue, ô, Tiago, que você entra mais em cirurgia, já entrou mais, deve ter um pouco mais de experiência. Tenta me descrever essa figura aqui, ó. Bom, o paciente está provavelmente, essa é a visão à direita do paciente, né? Isso, por que que é a direita? Me fala por quê. Por- Você Porque a acertou. faceta, é porque a pars lateral ela está mais à direita, né? Isso, perfeito. É isso mesmo. Pars à direita, forame direito. Faceta, Isso aí. fora Que à direita. mais? A faceta, Esse osso aqui, ó, que a gente está vendo a aqui, IAP, né? é inferior. Isso, É, a IAP ela está repousando sobre a SAP, né? isso. Cadê? Essa aqui, né? É isso, E essa essa, aí, e essa linhazinha aqui, ó. é a junção facetária, né? Isso, é a fenda, né? É a fenda da faceta, Aham. aquela fendinha, né? Então, quando a gente faz uma abertura do forame com TLIF, MIS, é só isso que a gente vê, né? Uhum. Então, se eu Que quisesse bonito. tirar o disco por aqui, como é que eu faço? Como é que você faria aqui, Thiago, para tirar o disco aqui? Para tirar o disco, eu teria que comer a faceta, tirar a faceta superior
Isso. Não, primeiro é A inferior, inferior. desculpa, a inferior, perdão. Por A que que é inferior, inferior? Olha aqui essa imagem do que é lado, ó. inferior, Aqui que é eu já inferior tirei a primeiro. inferior, tá vendo? Só ficou a superior, aham. E o que que você está vendo aqui, ó, quando tira a inferior? A faceta superior. Então. Isso. Lembra? Se eu estou olhando, se essa visão do cirurgião, qual faceta que tem? A faceta que tem o olho para trás é a superior ou inferior? Lembra disso do O olho vídeo? para trás é a superior. Isso. Então, se esse olho está me olhando, essa face articular está olhando para mim, essa só pode ser a superior. Aham. Por que que eu Perfeito. não vejo a face da inferior? Porque está olhando lá para frente, Tô olha olhando aqui, ó. para medial. Percebeu ou não? Uhum. Sim, sim, sim. Aí, se eu te fizer um corte aqui, tirar essa outra faceta, quem que eu vou enxergar? O disco. Aí você acha o disco. O disco. Então, aqui, como é que chama essa região aqui que a gente está trabalhando? É o triângulo de caminho. É o Você triângulo. consegue repetir de novo? Consigo. É o triângulo de Isso. Cambin aqui. Triângulo de A Cambin. faceta tá olhando para É. mim. Vou voltar aqui, ó. Isso aqui. Vou voltar aqui aqui, ó. Você vai entender É a, aqui. su- Se olhar é a essa figura superfície aqui, ó. articular, né? Então. É, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, Renata? Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Sim, Então, é aqui uma vista de trás, não é isso? Aqui não é sim. a faceta superior? Ah, tá, tá. Tá vendo o olhinho dela aqui, a face articular? Tá, a face articular tá para medial. Tá para medial, mas para posterior, né? Póstero-medial. Eu consigo aqui por trás olhar só esse olhinho aqui, ó. Mas esse aqui eu não consigo, ele tá olhando lá para frente, tá vendo? Tá. Olha ele Então, aqui, ó. tá. Olha o olhinho aqui, ó, que é a face articular da inferior. Então vamos voltar aqui nessa imagem aqui. O Thiago, eu estou tendo a impressão que o Thiago já está conseguindo enxergar, ele visualizar a anatomia. É isso que eu quero. Que vocês consigam ver as coisas pela mente, não pelo olho. É isso que é. Quando eu conseguir enxergar com a mente, aí vocês já aprenderam anatomia. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Aqui eu estou vendo o que, ó? Eu estou vendo a faceta. O paciente de lado, Renata. O paciente está de lado, a cabeça está aqui, o pé está aqui. Tá entendendo? Uhum. Então, aqui é a faceta inferior. Aí, quando eu tiro a faceta inferior, o que que eu vejo? O olhinho da superior, que é a única que olha para trás, que tem as faces articulares voltadas para trás. Tá vendo que está inclinado aqui, para trás e para medial, como você observou, né? Que ela é oblíqua mesmo. Mas ela é mais para trás do que para oblíqua. Então eu consigo olhar ela aqui. Então eu sei que essa é a superior e não a inferior. Entendeu? Então, essa visão que eu quero que vocês tenham, a visão de cirurgião, não é a visão de anatomista, é a visão de cirurgião, tá? Conseguiram entender, não? Sim, agora sim. Nós vamos repetir isso 1 milhão de vezes, tá? Deixa eu pegar aqui agora, só para acabar, tá? É isso aqui, ó, quiz. Vamos lá, um de cada vez, tá? Depois eu passo para vocês esse arquivo aqui, ó, para vocês estudarem, tá? É um resumo do que eu falei aqui, tá? Quem quer ser o primeiro a falar? Não. Começar da R1. R1. N2. Então vai lá, é R1. Isso. Carol, lê aqui, é número 1. Qual a estrutura forma a parede posterior do forame intervertebral? Faceta articular posterior, pais interarticulares, processo espinhoso, processo transverso. Tá fácil essa, né? Pronto, vou errar. Pode falar. Quem não Parede souber, ajuda posterior. ela. Se não souber, fala que não lembra, aí o próximo ajuda. Superior. Então, não. Não vai ter? Letra A, chefe. É... Estrutura forma parede posterior Pais do forame. interarticulares. Parede. Faceta Tá, articular. de certo modo não tá errado, tá? Não. Não tá errado, mas vamos. Parede posterior do forame. De certo modo não É o tá pro- errado, mas se a gente falar é o assim, processo espinhoso, né? em primeiro andar e segundo andar, Foi uma coisa diferente. você não tá de todo errado, tá? Mas assim, voltar aqui, ó. Voltar aqui. Aí. Lembra que eu falei, anatomicamente, o forame é tudo isso, né? Mas, do ponto de vista cirúrgico, onde está aqui? Peraí. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Então, do ponto de vista cirúrgico, ó, a gente divide em 2 andares, o forame, tá? Se for anatômico, tudo é forame, entendeu? Mas como a gente está falando do ponto de vista cirúrgico, então o forame, a gente fala do forame propriamente dito, né? Porque do andar foraminal,
do andar discal, a faceta realmente ela faz parte do forame, mas como tudo isso é forame, então o que eu queria que vocês enxergassem era isso, que é mais a pars interarticular, que é mais importante pensar na pars do que na Na faceta, parte. na faceta. A faceta seria mais o andar discal, entendeu? Hum, Então, eu colocaria essa resposta aqui, porque eu quero que vocês entendam que Sim. é o forame propriamente dito, né? A parede posterior do forame intervertebral, né? Tá bom? Então vamos lá. O ponto de entrada para a tunelização do pedículo lombar. Ah, eu não falei isso aqui porque estava no vídeo, por isso que eu queria que vocês assistissem o vídeo, né? Você sabe, Thiago? Você assistiu o vídeo, fala Ponto aí. de entrada para Aqui, ó, questão 2. Se eu quiser é, tunelizar o processo pedículo. mamilar, né, doutor? Isso, processo mamilar. Vou mostrar para elas aqui que não Ih, assisti. tá, não. Ah, não, mas a gente viu isso É aqui, ó. mesmo. Tá vendo aqui, ó, Renato, ó. Ó, imagina aqui o processo transverso, faceta superior. Lembra, para achar o pedículo, eu falei no vídeo, vocês vão ter que assistir. A borda lateral da faceta com o ponto médio aqui do processo transverso é o ponto de entrada do pedículo, que é essa, tá vendo que tem um tipo uma mamilazinha aqui, ó? Esse é o processo mamilar. É aqui que a gente faz o furo para entrar no pedículo. Tá Eu já vendo? tinha visto em algum outro vídeo Aqui, também. ó, tá vendo, ó? Tá? Então, lição de casa para você assistir aquele vídeo lá. Não é sacanagem não. Tem muita coisa que eu falo lá que eu não falei aqui, tá? Qual o nome da porção medial da pars interarticular? Nossa, medial. Pars lateral. Não, letra B. Isso, letra B. Isso da É o pars. istmo da pars. O medial da pars. É, aqui, vou voltar aqui, ó, né? Essa é a pars lateral e a porção medial dela é o istmo, né? Ah, Tá? A face articular da faceta superior está voltada para, poxa, isso eu falei várias vezes, vai. Face articulada, faceta superior. Superior, né? Está voltada Isso, para. alguém já falou. Que é aqui olha pra gente. Olha pra gente. Isso. A emergência da raiz nervosa ocorre principalmente em qual andar? Puta, essa quem errar pode se suicidar. Andar pedicular. Pedicular. Não? Não, lê de novo, com calma. Eita, A se emergência mata da raiz. Pode Anda foraminar. Pelo amor, né? legal, é. Pelo forame. É. Quem errar essa na prova pode largar a residência. Qual estrutura está localizada imediatamente posterior ao recesso lateral? Imediatamente posterior, recesso lateral. Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar lá. Essa é mais difícil, tá? Imagina que tá aqui, ó, o recesso lateral aqui, ó. pedículo. Não tem pedido. É o. Não, não. Não, não. É a pars, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o istmo da pars, né, ó? Ah, sim, sim. Tá? Vou botar aqui o istmo da pars, vai ficar mais istmo da pars interarticulares. Aonde se insere o ligamento amarelo? Eu falei isso aqui, né, ó. Tá vendo? Ele se insere nessa borda aqui, depois ele vem aqui por dentro, né? Então aonde? Nos dois terços inferiores do arco Inferior do neural, arco neural. né? Mas isso aqui na porção anterior, né? Na porção anterior dos dois terços do arco neural, tá? Na porção anterior, não é na porção posterior, tá? Qual 2 minutos. Qual é o limite médio do pedículo lombar? Ah, isso aqui eu não. Ah, não falei é do vídeo, né? Eu não falei. O limite medial do pedículo lombar é que tá no vídeo, né? Tá no vídeo. Eu falei desses limites do pedículo aqui, lembra, ó? O limite medial do É a pedículo. borda, Aqui, ó. medial da. Você falou também aqui, Falei? falou. É a borda medial da faceta superior, né? Medial da faceta superior. A região extraforaminal está localizada onde? Esse eu falei também. É os limites do canal, né? Uhum. Olha aqui, ó. Na lateral, as Lateral, Isso. Ainda bem, não preciso voltar. É isso que eu quero, que vocês comecem a visualizar mentalmente a anatomia. Lateral, as facetas articulares. Isso mesmo. Ah, essa aqui é difícil, acho que ninguém vai acertar. Qual é a sequência correta do trajeto da raiz nervosa lombar? Quem quer se arriscar aqui? a letra B.
Quem concorda, quem discorda? Eu pensei que era primeiro o ombro. Eu também. Eu também. Eu penso que o ombro vem antes do recesso, né? Imagina, você está vindo lá de cima, né? Ombro, recesso. Depois. Então já mata essas Depois, duas Mas aqui, o ó. recesso vem depois? Olha aqui, ó. O ombro, Vamos recesso. eu acho voltar, que vamos era voltar, ó. Vamos ombro, voltar na recesso, figura. axila. Vamos voltar. É democrático aqui. Vamos voltar. Eu tinha falado. Aqui, ó. Então aqui. O ombro tá aqui, não tá? Na altura do disco? Ah, O entendi. Beleza. recesso não. O Entendi. recesso ele é aqui mais embaixo, né? Sim, verdade, verdade. Então é ombro, recesso. Depois vem a axila e depois zona Sim. extraforaminal. Concorda ou não? Uhum. Concordo, eu concordo. A região do canal vertebral se limita posteriormente por Flexo Canal de vertebral. baixo. a faceta inferior, né? Faceta inferior. Ah, eu tava lendo a 12. É, é aqui, né? Ó, o limitezinho aqui do canal, lembra? Falei aqui, né? Uhum. A gente usa a facetinha aqui como referência aqui, né? Ó, lembra? Tá? Sim. Lembraram? O forame Uhum. base vertebral é importante por quê? Tem, letra C. Isso, letra C. Permite a drenagem do plexo de Batson. Qual andar não, ó? Olha aqui, ó. Não. Não contém estrutura nervosa. Qual andar? Discal. 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 Eu estou ficando contente que vocês estão prestando atenção. A faceta articular, face articular da faceta inferior está orientada para? Cadê a Renata? A Renata que Faceta inferior. Tá para anterior, né? anterior. Isso. Inferior. Perfeito. O istmo, tá acabando, tá até 20. O istmo da parte articular está localizado. O istmo da pars está localizado. Pensa no istmo da pars. Isso está no vídeo que eu falei, tá? Por isso que você. Mas pensando um pouquinho, vamos voltar lá, ó. Inferior ao processo transverso? Vamos voltar lá. Ó, vou voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Então aqui é o istmo da Esse pars, aí. certo? Ó, o Uhum. istmo. O istmo é essa região aqui, Um tá? minuto. Tá entre quem, ó? Essa Ah, faceta e essa. Que é justamente o que é a pars. Eu falei lá no vídeo. É a parte pars interarticular. É uma parte entre as articulações. Então a pars interarticular está entre a faceta superior e inferior. tá. É o conceito de pars interarticular, né? Está entre as facetas. Qual estrutura forma a parede posterior da artéria discal? Puxa, isso aí que ninguém pode errar, né? Qual a estrutura o quê, chefe? Aqui, questão 16. Que forma a parede posterior do andar discal? Facetas articulares. Isso, perfeito. Ó. Isso aí. Tá automático já. A axila da raiz nervosa está localizada em qual andar, né? Em qual nível, qual andar? Que, chefe? Deixa eu ver. A axila da Axila. raiz está localizada em qual andar? Radicular? Tá. No Pedicular. Falou, João. articular. O processo mamilar está associado principalmente com o quê? Pedicular. Ponto de referência para a tunelização pedicular. Isso. Pô, a Renata tá indo bem, está colando? Não. A linha imaginária entre a borda medial da faceta superior, olha, borda medial da faceta superior e a inferior, delimita o quê? Borda imaginária. Entre a borda medial da faceta superior. Canal vertebral. Canal vertebral. Lá. Zona foraminal. Isso, canal vertebral. Né? Ah, não. É o canal vertebral. Essa linha Canal imaginária aqui, ó. vertebral. Essa linha aqui, ó. Ah, tá. Então ele delimita justamente isso. O canal vertebral é a região pedicular foraminal. Pessoal, desculpa cortar, Ah. mas a ligação vai cair em 1 minuto. Eu posso abrir em Não, menos de já. 1 minuto. Não, aqui só o último, é só o último aqui. Aí, qual é a relação entre o processo transverso e o pedículo? Processo transverso pedículo. Ai, meu Deus. Processo transverso está medial pedículo? Não. Processo pedículo se estende lateralmente até esse. Processo transverso forma parede posterior. Não. Letra B. O pedículo se estende lateralmente até se confundir com o processo transverso. Exatamente isso. Aqui está no vídeo, tá? Depois vocês assistem o vídeo, tá bom?
Então deixa eu desligar aqui para a gente se dar tchau. Alô? Ih, caiu. Eu disse Não, que era menos de um minuto. só para despedir de vocês, ó. Tiago, ô João, faz um grupinho entre a gente aí, ou se você já tiver um, me coloca no grupo. Eu vou mandar esse material aqui para vocês estudarem. Vou mandar os das outras aulas, tá? Eu vou te E acrescentar no grupo dos isso, preceptores com os residentes. isso. E pessoal, pega o feriadão aí, quem não for trabalhar, vê o videozinho para complementar essa aula, porque nós vamos falar isso o tempo inteiro, entendeu? Senão vocês vão ficar boiando na anatomia. Combinado? Lá em Sorocaba eles não sabem o que que é feriado. Que bom. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tá, Obrigado, beleza, Rodrigo, obrigado. pelo seu Tchau. tempo, pela sua participação. Tá, espero Um que vocês tenham abraço, gostado viu? e tenham aproveitado. Foi muito bom. Demais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Viu? Tchau, Tchau, boa tchau.